Capítulo 138 – Estabelecimento do Ministério da Agricultura. A floresta ao sul do rio Xixui estava quase totalmente esvaziada, e o dia para começar seu cultivo estava cada vez mais próximo. A fim de facilitar as pessoas que atravessavam o rio Xixui, Prolan encomendara um pontão de quase 100 metros de comprimento para ser usado. O pontão foi criado a partir de dezenas de balsas de madeira, que foram ligadas em conjunto com cordas grossas de cânhamo. Ele também ordenou especialmente que os carpinteiros construíssem as jangadas, ambas as extremidades sendo apontadas, minimizando assim a quantidade de resistência à água, tanto quanto possível. A corda de cânhamo tinha sido amarrada em torno de 4 pilares de madeira em ambos os lados do rio, fixando a posição das jangadas o mais longe possível. Entre cada jangada colocavam 4 longas tábuas como uma extremidade em cada convés. Elas tinham 2 metros de comprimento e juntas elas tinham 4 metros de largura de lado a lado. Um pontão construído a partir de jangadas era muito simples de configurar, mas seu tempo de serviço não era tão curto quanto seria esperado. Contanto que o nível da água não subisse ou caísse muito, o que poderia levar ao desgaste da corda de cânhamo. O pontão poderia facilmente ser usado por 2 ou 3 anos. As árvores da floresta eram um excelente material. Por exemplo, o cais da cidade da fronteira era um bom indicador e construído a partir das árvores gigantes da floresta, já era quase tão antigo quanto a cidade em si. Apesar do fato de que andar em cima de um som rangente, ele ainda não mostrava nenhum sinal de que entraria em colapso. No lado oeste do pontão, a primeira parte da terra recuperada da floresta tornou-se a área de teste de Leaves. Agora que eles não estavam mais cercados pela floresta, agora estavam cercados pelos membros do primeiro exército. Durante esses últimos dias, com exceção de comer, ir à escola e dormir, Leaves passou todo o tempo aqui dentro de seu jardim. Fora da janela em seu escritório de 3º andar, Prolan poderia vagamente esquecer a cena neste recinto de madeira, onde o trigo crescia a uma taxa louca, enquanto que de manhã só haveria mudas verdes, e à tarde toda a área se transformou em um mar de trigo dourado. Quando confiando na magia, os seus dourados só precisariam de um dia depois de serem plantados para se prepararem para a colheita. Se isto fosse visto por um estranho, eles certamente cairiam de joelhos em descrença e clamarão milagre. Verdadeiramente isso deve ser um milagre. Vendo que a terra, a população e as sementes haviam sido todas estabelecidas, Prolan decidiu que era hora de decidir sobre o último elemento do guardião. Chamou seu constantemente ocupado assistente ministro Barov. E quando ele entrou em seu escritório, Prolan perguntou a ele: seu aprendiz-chefe deveria poder assumir agora, certo? Preciso montar 2 novos departamentos na prefeitura. Sua Alteza Real, isso é, nossa mão de obra não é suficiente para isso. Barov insistiu. Anteriormente, você sempre concordaria comigo primeiro e só mais tarde nós resolveríamos os detalhes lentamente. Mas agora parece que você sempre começa diretamente com reclamações. Prolan secretamente criticou seu ministro assistente, mas em seu rosto, nada pôde ser visto de seus pensamentos. Como isso pode não ser suficiente, eu não aloquei recentemente um grupo de cavaleiros para você. Durante sua rodada preliminar de exibição, Prolan descobriu que mais de 50 cavaleiros atendiam suas exigências de leitura e escrita. Naturalmente, isso seria um número excessivo de professores, então, após uma vez mais exibindo os melhores, ele finalmente selecionou 9 cavaleiros como professores iniciantes, e designou todos os outros como aprendizes na prefeitura. Sua Alteza Real, essas pessoas são totalmente preguiçosas e arrastam seus pés em todos os trabalhos, seu tempo de resposta também é muito lento e, quando finalmente conseguem copiar algumas informações, acabam cometendo muitos erros. No fim, eles são simplesmente desqualificados para se tornarem aprendizes. Como discipliná-los depende de você. Prolan bateu a mesa. Se eles desobedecerem o arranjo, enviem-nos diretamente para North Slope Mine. Mas esses 2 departamentos precisam ser configurados. Bem, Alteza, você sempre terá a palavra final. Barov desistiu impotente.
Roland disse. O primeiro é o Ministério da Agricultura, que será responsável pela supervisão do território agrícola e do processo de plantio. Barov ficou imediatamente atordoado. Foi a primeira vez que soube que o Tovnsrol era responsável por gerenciar a produção de alimentos. Sua Alteza não deveria ser diretamente decidida pelos próprios servos? Não temos nada a ver com quanto e o que eles decidem plantar, estamos apenas respondendo. É possível garantir que todos os seus impostos sejam pagos integralmente. Essa é exatamente a razão pela qual você, não, eu quero dizer porque a safra que colhemos no passado era tão baixa. Roland rapidamente pegou sua xícara e bebeu um pouco de água, tentando encobrir o deslize da língua. A prefeitura deve ser responsável por cuidar que todos tenham o suficiente para comer e beber. Que todos tenham o suficiente para comer e beber, certamente você deve estar brincando, certo? Claro que não. Como é importante que todos tenham algo para comer e beber, nem precisa ser dito. Se o salão da cidade é incapaz de garantir que todos tenham o suficiente para comer, então eles não estão fazendo o trabalho, mas até então eu também serei culpado de negligenciar o meu dever. Quanto à última parte, o projeto de banheiro público não foi iniciado exatamente com esse propósito. Roland não falava mais com voz relaxada e, em vez disso, dizia seriamente: eu não sei como a prefeitura da capital costumava lidar com isso. Talvez a vida e a morte dos civis não sejam tão importantes para eles, mas aqui na fronteira, quero implementar uma organização política holística. É absolutamente necessário que as pessoas em meu território saibam sobre isso, de modo que elas nos apoiem de todo o coração, e nós podemos facilmente continuar a governá-las. No momento, é importante que criemos este ministério e façamos com que ele cumpra essa missão. Entendido, Vossa Alteza, disse Barov, limpando o suor da testa. Você irá para os arquivos e procurará por 3 ou 4 pessoas que sejam agricultores experientes e possam trabalhar no Ministério da Agricultura, e então você escolherá 2 de seus próprios aprendizes que estarão encarregados de manter os registros e estatísticas. Finalmente, formando um grupo de 6 pessoas, você quer que esses civis se tornem funcionários do Tovnsrol. Barov pareceu chocado com a ideia. Não são apenas obedientes, eles são mais propensos a trabalhar com muito entusiasmo, então por que eles não deveriam servir como funcionários? Oficiais não são iguais aos nobres, e o Ministério da Agricultura também precisa de alguns agricultores para orientar a futura geração. A maioria nem sabe ler nem escrever. Essa é exatamente a razão pela qual você tem que enviar 2 dos seus aprendizes para fora, eles vão junto para fazer a papelada. Roland interrompeu diretamente. E esse problema não existirá por muito mais tempo. Vou implementar um programa educacional para todos em breve, ou pelo menos esse é o plano por enquanto. Até lá, quase todas as pessoas poderão ler e escrever e você não precisará mais se preocupar se não terá mãos suficientes. Obviamente, a mensagem de que os civis começariam a trabalhar na prefeitura era uma enorme surpresa para Barov. Sua boca estava ligeiramente aberta e por um longo tempo ele não conseguiu dizer outra palavra. Roland, desconsiderando se Barov poderia aceitá-lo ou não, apenas continuou dando seu discurso. Voltando ao tema da criação do Ministério da Agricultura, quando os servos começaram a cultivar sua própria terra, é provável que eles usem vários tipos de métodos. Por exemplo, o quão profundos eles ararão o solo. Tudo será feito de maneira diferente. Esta é uma excelente oportunidade para observação. Portanto, o Ministério da Agricultura deve dividir todas as fazendas em grupos de 6 e cada membro do ministério registrará cada passo dado por seus agricultores designados. Coisas como o quão profundo eles aram, que tipo de intervalo de plantio eles usam e assim por diante. Será necessário que trabalhem da maneira mais detalhada possível, e que todos eles recebam algumas ferramentas de medição e aprendam como usá-las. Você quer dizer que vamos medir seu contraste? Barov era claramente antiquado em algumas áreas, mas ele definitivamente era um pensador rápido em geral. Isso é certo, pela primeira vez, foi desnecessário se importar muito com a colheita.
Continuaremos a importar os alimentos como fomos. Além disso, também começaremos a usar algumas novas sementes de trigo para garantir que ninguém mais precise passar fome. O trabalho do Ministério da Agricultura é encontrar o melhor método para plantar, e depois eles têm que promover, ensinar e supervisionar o modo como o trigo é plantado no futuro. Prolan não sabia muito sobre agricultura, mas isso não o impediu de usar uma abordagem científica para resumir um conjunto de soluções ótimas. Com este programa, tanto a expansão da área cultivada, ou a adição de vários novos tipos de sementes para tentar, o ajudariam a elevar a produção média a um nível totalmente novo. Barova sentiu ao princípio, mas depois ele hesitou e depois de um tempo, ele finalmente perguntou: Sua Alteza, há uma coisa que eu não entendo. Quando os servos são promovidos a libertar as pessoas, por que você só cobra 20% da colheita como um imposto? Mesmo se você pedisse a eles para entregar 50%, deixando-os manter 50% para si mesmos, você ainda seria visto como extremamente benevolente. Porque não há sentido em acumular todo o dinheiro no porão, explicou Roland. Quando eu precisar de mais do que os 20%, vou comprar o resto da comida a um preço fixo. Em Bordestovo, o comércio com comida só pertence ao direito do senhor. Eles têm que entregar toda a comida para o castelo e serão pagos por isso. Depois de algumas economias, eles provavelmente vão querer comprar coisas como gado, ferramentas de ferro, carne, roupas de algodão e boas casas de tijolos. E tudo isso só pode ser fornecido por mim para as pessoas da cidade. Se eles querem comprar comida, será a mesma coisa para eles. Eles só podem comprá-lo do castelo. Desta forma, a moeda ainda fluirá de volta para o meu bolso, mas enquanto estiver pedalando, será capaz de elevar o padrão de vida de todos. Você é capaz de me seguir com isso? Barova estava com uma expressão carrancuda. Estava claro que ele ainda estava envolvido no processamento dessa informação. Roland sorriu e balançou a cabeça. Não é um problema se você não entender ainda. Pode voltar e pensar sobre isso mais tarde, no momento em que é mais importante que você siga minhas ordens. Ouvindo isso, o ministro assistente levantou-se como se estivesse em transe, mas quando ele alcançou a porta, ele de repente olhou para trás. Sua Alteza, você acabou de dizer que quer construir 2 departamentos. Qual é o outro? O Ministério da Educação. Roland respondeu. No entanto, para isso eu serei pessoalmente responsável.